O Remo venceu, o torcedor tá feliz, minha voz tá meio fanha porque a gripe tá querendo me pegar, mas vamos lá falar da vitória do Remo, uma repercussão que eu gostei bastante. Vou pegar uma parte aqui do recorte que me chamou muita atenção e vale a reflexão do torcedor remista, de quem acredita, né? Isso é fato. Não deixem de curtir, não deixem de se inscrever, não deixem de compartilhar. Bora ao que interessa. Tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Quando perde não significa que tudo tá errado, né? Mas quando ganha também não é que tudo tá certo. O Remo ele teve uma partida horrorosa contra o Corinthians e ele não era o pior time do mundo. Ele teve uma partida muito boa hoje diante do Vitória e ele também não é o time da Libertadores da América. Eu falei aqui na sexta-feira no programa, falei assim, cara, o Remo ele tava em franca evolução, teve tempo pra trabalhar, pra treinar, parece que o time regrediu. Mas será que regrediu porque o gramado lá estava ruim? Será que regrediu porque foram 30 minutos de apagão? Qual foi o motivo? O que não encaixou? Será que esse é o Remo que a gente vai ver para o futuro? A resposta hoje é não. Porque o Remo hoje ele evoluiu muito em relação ao jogo passado. Mas não dá para evoluir tanto em 3 dias. Mostra que foi algo trabalhado na pré-temporada. Você tem que tirar a média. E a média que o Remo ele apresenta, eu diria que ela é próxima ao que encerrou o primeiro momento de campeonato. Ainda é um time que carece de uma posição aqui, outra ali, carece de uma evolução em alguns momentos. Quando tem a bola, poderia controlar melhor o jogo. Em muitos momentos é um time que verticaliza onde não deveria fazer, mas quando consegue bem. Se caprichasse mais na finalização, hoje teria até goleado a equipe do Vitória. Fez uma partida muito boa, um time equilibrado, um time que soube sofrer, soube não ter a bola para jogar e conseguir também atacar em velocidade para criar as oportunidades. Então eu diria que o torcedor do Remo que hoje foi ao Mangueirão, saiu de lá 9h30 da noite, saiu muito feliz pela atuação, pela vitória e principalmente por igualar a pontuação do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Agora faltam 18 rodadas e 8 vitórias. Se você pensar nisso, parece um caminho muito árduo pela frente. Mas se você olhar para a tabela, você tá com a mesma pontuação do primeiro time de fora. Um jogo de cada vez, evoluindo de pouco em pouco, degrau a degrau. E o Remo já evoluiu muito do jogo passado para cá. Na verdade, eu acredito que mais 6 vitórias seriam suficientes para salvar aí o clube do Remo. Concordo, né? Praticamente tudo, principalmente nessa parte aí, quando fala que quando perde pro Corinthians também não é o pior time do mundo, nem quando vence é o melhor time do mundo, mas mostra assim o lastro do que deveria, né, tá vindo treinando, que não conseguiu, talvez um apagão ali contra o Corinthians, talvez um excesso de respeito, que eu acho que cabe também, né, às vezes o Remo tem que entender, pô, tô na Série A, eu vou competir de igual para igual com esses caras. E tem os jogadores rodados aí. E precisa acreditar. Quando a técnica, de certa forma, falta, você olha pro outro lado e fala assim, pô, esse time aí tecnicamente tem mais grana. Beleza, então vamos na raça. É um pouco do que a gente consegue enxergar no Remo quando sai vitorioso de campo, né? O time vai na raça, vai na peleja, né? Acredita, por exemplo, já acredita que o chute vai, né? Por mais que saia mascado, mas vai entrar, vai ser gol, né? O goleirão vai aceitar. Né? Acontece, isso é futebol. Às vezes o adversário não vai estar numa noite boa e é o que aconteceu aí, por exemplo. Ó, aos 38 minutos do primeiro tempo, já foi lá e pã, gol. Né? Quando foi necessário, o Marcelo Rangel defendeu demais antes, né, do 1-0 do Remo. Foram 2 ou 3 defesas importantes do Marcelo Rangel, que vale a gente frisar, né? Voltou muito bem, fez uma baita gigante atuação, passando firmeza ali atrás para toda a equipe e, né, o Remo acreditou, a torcida acreditou, tanto é que eu acredito, então foi de certa forma um momento importante, que é justamente esse pontapé inicial para o segundo turno, você iniciar vencendo. Eu acredito aí que tem 5 vitórias, mais 6 vitórias, chegando aí a 11 vitórias, dá sim para o clube se salvar aí e permanecer na Série A. Achei um jogo interessante, segundo tempo ali, o Aleph Manga vai e aniquila o jogo, um golaço, né, a cara dele, né, aquele gol na diagonal ali, que ele bate lá na bochecha da rede, um gol a cara dele, ele até farmou aura, né, até brinquei ali nas minhas redes sociais que ele farmou aura quando fez o gol. Então uma vitória gigante de 2-0. Vamos ver mais, tem mais, vamos embora. A gente vinha apresentando antes da parada da Copa, né? Quando vencemos o São Paulo. Que é um pouco do que nós já falamos por aqui, que contra o Corinthians as coisas não aconteceram, né? Só achei ele perdidaço na entrevista de pós-jogo contra o Corinthians, né? Tava muito perdido. E agora parece que com os ânimos mais tranquilos, com a vitória, a gente vê o treinador voltando ali de fato a ser ele. Tem altos e baixos, né? Principalmente na emoção, né?
você disputar uma competição. Então, na derrota, a pressão é muito grande mesmo. Mas agora ele consegue passar bem a mensagem, apesar da transmissão falhar bastante, né? Mas ele conseguiu passar bem a mensagem, é o que nós estávamos pensando, que a ideia é que o time segue tendo algumas falhas, mas algumas correções acabaram sendo feitas e, né, ações foram executadas, né? Ações que antes não tinham sido executadas por nervosismo, por desatenção, por aí vai. Mas nesse jogo as ações aconteceram. Quando foi para sofrer, o time soube sofrer nas defesas do Rangel, né? Em algum vacilo ali tático ali que acaba que acontece. Não podemos deixar de frisar, por exemplo, que a dupla de zaga que entrou em campo, que foi o Matheus Felipe e o Zé Ivaldo inclusive tendo constância no time titular, não foram vazados. A gente teve um Mike voltando a ter boa atuação, ele que foi mal contra o time do Corinthians, outro que foi muito bem, o Zé Ricardo foi muito bem na minha opinião. Então a gente teve um time do Remo mais compacto e uma média mais equilibrada para boa, vamos dizer assim, e foi o time que buscou a vitória. Agora é se preparar, né? Tem o Mirassol fora de casa, jogo muito difícil, que inclusive é o jogo de time que tá na briga, confronto direto, né? Mas a verdade é que o Remo agora consegue, por exemplo, ter a mesma pontuação de times que estão ali fora da zona do rebaixamento. Então isso torna essa vitória gigante, né? Torna essa vitória que a gente consegue enxergar um pouco daquele trabalho que vinha sendo até de certa forma escondido, né? E ele começa de fato a ter ali alguns lastros de bom trabalho, de erros também, situações para corrigir também, mas a gente já vê um Remo mais empenhado em fazer o resultado acontecer, né? Então o resultado foi muito importante para o clube do Remo. Acredito que você, torcedor, está bastante feliz. Não deixe aí de deixar sua curtida, se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo e assim fica a tabela. Vamos dar uma olhada aí juntos aí, ó. Remo aqui, ó, 18º colocado, Vasco 21, Internacional 21, né? Todos eles já fizeram ali a rodada 20, que é a primeira rodada do segundo turno. Então, uma situação interessante. E dos times da parte de baixo da tabela, o Remo foi o único que venceu, ó. Legal. O único que venceu. Então, resultado gigante. Santos empatou, Grêmio empatou, o Inter perdeu e assim vai. Então, o torcedor do Remo tem sim todo o direito de estar muito feliz. Tamo junto. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever e não deixe de compartilhar.